Se você quer trabalhar com casamentos, você precisa de um contrato bem redigido para te proteger e proteger seus noivos também. Oi, eu sou a Áurea Damião, sou maquiadora especialista em noivas e eu atendo noivas aqui em Petrópolis, que é a cidade onde eu sou, e também no Brasil todo, no mundo todo, onde você quiser. Se você for casar e quiser me chamar, tô aí. Nesse canal a gente fala bastante sobre beleza e negócios, então se esses são assuntos que você se interessa, não deixa de se inscrever por aí, já deixar um comentário de algum vídeo que você queira ver. E bora começar o assunto de hoje, que é um assunto bem importante. Contrato. Eu já sou especialista em noivas há uns 3 anos, 4 anos, eu acho. E quando eu comecei, eu não tinha ideia de como fazer um contrato. Eu pegava aqueles modelos prontos na internet, só mudava lá o nome da pessoa, e é isso. Meu contrato, quando eu iniciei, provavelmente tinha 2 páginas. Agora deve ter umas 8. Então, a todo momento a gente está renovando esse contrato e eu vou explicar para vocês exatamente como fazer isso. Um contrato, ele é importante para te proteger e para proteger os seus noivos ou a sua noiva. Porque você precisa garantir a essa pessoa que você estará disponível na data, você estará presente e você oferecerá os serviços que foram contratados. E a noiva também precisa garantir que ela fará o pagamento, enfim, todas as coisas que a gente já vai conversar agora. Então, assim, não tem como você vender um serviço de casamento e você não ter um contrato, porque é um dia realmente muito importante. Os serviços de casamento normalmente têm um valor mais alto, né? Porque tem muito valor agregado. Então, o preço mesmo, ele é mais alto. Então, por isso que o contrato é bem importante para proteger todo mundo e para que tudo dê certo. Para redigir esse contrato, você precisa de algumas informações do seu cliente, do seu contratante, que são bem importantes, como nome, identidade, CPF, endereço completo e formas de contato, seja e-mail e telefone. Essas formas, normalmente eu peço para o meu cliente com um contrato, com um formulário. Eu envio um formulário que nele está pedindo todas as informações, data do casamento também. Tudo isso eu peço nesse formulário para que na hora de redigir o contrato seja um pouco mais simples e tenha essas mesmas informações minhas também, tá? A pessoa vai ter meu CPF, vai ter o meu RG, vai ter meu endereço, vai ter tudo isso, ela vai ter acesso também caso chegue a precisar. Graças a Deus nunca precisaram me processar, espero que nunca chegue nesse dia, mas o contrato tem que proteger ambas as partes, tá? Então você também precisa fornecer todos os seus dados. No contrato tem que estar bem redigido todos os deveres e obrigações de ambas as partes, né? Tanto do contratante quanto do contratado. Então, as minhas obrigações sempre vão ser relacionadas à entrega dos serviços. Então, estar disponível na data, chegar com antecedência, levar todo o material necessário. Tudo que possa ser importante para eu realizar o meu serviço tem que estar bem descrito nas obrigações. E as obrigações da minha contratante vão ser sempre pagar nas datas combinadas, então fazer os pagamentos, não atrasar pagamento, estar disponível nos horários combinados, sem atrasos também, para que a gente consiga realizar o serviço da forma mais adequada. Então, obrigações vão ser sempre nessa linha. O que você precisa para realizar, assim, não tem como você fazer o seu serviço sem essas coisas. Você coloca lá de obrigação e também o que você precisa da cliente. Por exemplo, o meu pagamento ele tem que estar totalmente realizado 30 dias antes do casamento. Então, tá lá como cláusula que 30 dias antes do casamento, o contrato tem que estar 100% quitado. Isso é uma obrigação da minha contratante. Dentro de deveres e obrigações, eu descrevo todos os serviços que serão prestados. Então, por exemplo, no meu pacote de noiva, eu entrego assessoria, que são as conversas que eu faço com a noiva para conhecer a personalidade dela, para ajudar na hora de escolher as coisas relacionadas à beleza, seja acessório, vestido, sapato, tudo que for relacionado à beleza eu ajudo. Então tem incluso assessoria, tem incluso a prévia, eu explico o que é a prévia, quando que acontece a prévia, onde acontece a prévia, quanto tempo tem a prévia, tudo relacionado à prévia eu vou explicar ali. Explico o que vai acontecer no dia do casamento, quantas horas eu tenho que estar lá antes, a exclusividade que eu dou. Eu sempre dou exclusividade para minha noiva 2 horas antes do início que a gente marcou, então se a gente marcou às 9 da manhã, eu sou exclusiva dela a partir das 7 da manhã, eu não posso pegar nenhum cliente antes disso, e 2 horas até o início, depois do início da cerimônia, caso não tenha retoque. Se ela não contratou o retoque, no meu contrato vai estar escrito, se essa cerimônia às 3 horas está prevista para acabar às 4, eu tenho exclusividade com você até às 6. Se eu quiser atender uma cliente 8 horas da noite, aí já é problema meu, já não tenho mais nenhuma responsabilidade contratual com ela, entendeu? Então a gente tem tudo isso aí colocado lá. Caso ela contrate o retoque pós-cerimônia, ele também vai estar incluído ali, vai estar escrito direitinho como que funciona o retoque, o que está incluído no retoque, até que horas eu fico no retoque. E tem várias coisinhas assim que estão incluídas em todos os serviços que eu vou prestar para ela.
Coloco também todos os materiais que eu devo levar. Uma cláusula que está no meu contrato, que eu acho ela bem interessante para nós que trabalhamos com maquiagem, se você também trabalha com maquiagem, eu não me responsabilizo pelo uso de produtos que não estão no meu acervo. Por exemplo, Áurea, eu adoro esse batom aqui, que ele é meu e eu queria muito usar ele. Eu vou falar que ela não pode usar? Não vou. Mas se ela passar esse batom na boca dela e der alguma alergia, o problema não é meu. Entendeu? Então tem várias cláusulas assim que são bem específicas. Quanto mais específico for o seu contrato, melhor, tá? Porque aí você vai estar resguardado em muitas situações diferentes. Outra cláusula que eu acho bem interessante pra gente colocar em contrato de maquiagem é que eu não me responsabilizo por alergias. Porque se ela me fala, ela chega aqui e me fala, olha, Áurea, eu tenho alergia a tal produto. Eu não vou usar esse produto. Mas se eu coloco um produto nela e ela vem a ter uma alergia, ela não tem como me processar por isso, do momento que se nem ela sabia que ela tinha essa alergia, como é que eu vou saber? Entende? Então, se ela vem e me avisa que tem alergia, eu vou e uso mesmo assim e dá alergia, ela pode sim me processar. Mas se ela não me avisa, gente, não tem como, sabe? Isso aí é uma fatalidade, então tá escrito que eu não me responsabilizo por esse tipo de coisa. Então, pra vocês terem noção realmente de quão profundo é o contrato, foi o que eu falei, meu contrato hoje tem 8 páginas, então ele é bem, bem extenso pra proteger tanto eu quanto a noiva de qualquer situação possível. Outra coisa importante de ter é ter bem descrito como que vai funcionar o pagamento. O meu pagamento hoje, padrão, ele é 20% na contratação do serviço até 7 dias úteis depois da assinatura do contrato, e o restante é dividido em 4 parcelas em meses consecutivos. Ou seja, se ela vai casar daqui a 1 ano, por exemplo, ela vai fazer 20% hoje e aí vão restar 4 parcelas. Ela pode pagar essas 4 parcelas mês que vem, no outro, ou ela pode deixar passar uns 6 meses e pagar essas 4 parcelas em meses seguintes, nos meses anteriores ao casamento. Mas sempre meses consecutivos. Eu não quero que ela me pague uma parcela nesse mês e uma parcela daqui a 4 meses, depois daqui a 6 meses, sabe? Pulando meses. Pra mim é importante que seja meses consecutivos, porque me facilita na organização aqui. Ai, Áurea, mas eu não consigo, não tem como. A noiva falou que não dá. Tudo bem, sabe? Você pode flexibilizar, se você achar que é viável pra você. Pra mim é viável ainda flexibilizar, mas assim, a forma que mais é fácil pra mim, pra minha organização financeira hoje, é dessa forma, mas assim, lógico que eu flexibilizo caso a noiva precise. Então, no contrato base tá essa forma de pagamento, mas se eu acordar com ela que ela vai pagar em 10 vezes parceladinho, eu vou escrever isso no contrato, que ela vai ter ali a data de pagamento, vai vencer todo dia 5 de cada mês, vai pagar tanto por cada mês, sempre bem descrito. O que eu fazia, que hoje eu não gosto mais de fazer, é deixar ela totalmente livre com o pagamento. Antes, eu falava assim, olha, quando você tiver dinheiro, você me passa, se você não tiver esse mês, você não precisa, se você tiver mês que vem, você manda. Dessa forma, hoje eu já acho que me atrapalha um pouco, porque tinha vezes que a noiva mandava R$500, aí mês seguinte ela mandava 100, aí depois ela mandava 700, eu ficava perdidinha nas minhas contas. Então hoje eu não faço mais assim, se ela quiser parcelar, a gente parcela desde o início, para que eu tenha controle de quando que vai chegar algum dinheiro, enfim, para que fique tudo organizado aqui nas finanças, mas isso também é bem pessoal, se tudo bem por você, tudo bem por você. É muito importante que no seu contrato tenha multas rescisórias, então se a pessoa decide não fazer mais o contrato, não fazer mais a produção com você, como que você vai agir? Você não vai devolver sinal, você vai dar multa dependendo de quando que ela cancelou. A minha multa hoje, ela funciona da seguinte forma: se ela cancelar 6 meses antes do casamento, vai ter uma multa, 5 meses a multa é um pouquinho maior, 4 meses é um pouquinho maior, 3 meses é um pouquinho maior e por aí vai, porque quanto mais próximo ao casamento, mais difícil vai ser de eu colocar outro serviço no lugar, tá? Então se ela cancela com 1 mês de antecedência, de verdade, com 1 mês de antecedência, ela já vai ter pago tudo e não existe reembolso. Ela perde 100% do valor do contrato. E isso é justo, tá, gente? A gente pesquisou bastante, viu? Lei do Consumidor, a Gabi, que me ajuda a fazer os contratos, ela já estudou, ela é formada em Direito, né? Então a gente tem realmente bastante ideia aí de como fazer esse contrato funcionar para que seja justo tanto para mim quanto para minha noiva. E, gente, essa multa também cabe a mim, tá? Assim, eu nunca jamais cancelei um contrato e não existe motivo que eu cancelaria um contrato a não ser força maior, mas caso eu precisasse, né, caso, né, tem gente que cancela, eu também tenho que pagar multa pro meu cliente, tá? Eu tenho que devolver 100% do valor que ela já me pagou e, além disso, eu tenho que pagar a multa. Ou seja, se eu cancelar no mês do casamento, eu vou ter que devolver todo o dinheiro, 100% do contrato, e mais uma multa de 100%, tá? Ela tem que receber em cima disso para ela conseguir contratar outra pessoa. Gente, não existe, foi o que eu falei, não existe possibilidade que eu cancelaria com uma noiva. É muito comum que vocês vejam maquiadores e profissionais
cancelarem porque conseguiam um trabalho melhor. Isso acontece. E eu já tive oportunidades de fazer isso algumas vezes, e é muito triste quando a gente vê uma oportunidade legal passar. Mas, gente, você tem que ser fiel com a pessoa que realmente te contratou com antecedência. Então, se a pessoa te contratou 1 ano antes, 2 meses antes, chegou alguém e falou assim: eu quero te levar pra não sei onde comigo pra fazer o casamento. Sinto muito. Eu sempre vou honrar o meu primeiro cliente, e eu faço isso. Inclusive, aconteceu isso ontem, que foi bem... Mas tudo bem. Acontece. No nosso contrato tem uma cláusula que diz que se qualquer cláusula do contrato for quebrada, o contrato pode sim ser quebrado e não vai ter nenhuma multa, né? Então, por exemplo, se eu marquei a prévia com a minha noiva e eu não apareci nessa prévia, se a noiva virar e decidir cancelar comigo em cima da hora, porque eu não compareci na prévia, ela achou que foi muito injusto, ela tem direito, ela não vai pagar nenhuma multa por isso. Eu acho que nesse caso eu teria que reembolsá-la por todo o dinheiro que já foi pago. E eu, por exemplo, cancelaria com uma noiva caso ela não fizesse o pagamento da forma correta, tá? Então eu deixo sempre bem claro como que é o pagamento. Se chegar a próxima data do casamento e ela não tiver pago, sim, eu deixaria de ir num casamento por um motivo desse, tá, gente? Porque eu amo muito o que eu faço, eu ia ficar muito chateada se isso acontecer, mas eu não posso, né, gente? Acaba que é o meu trabalho, então se uma pessoa não me paga, eu não tenho como comparecer no casamento dela. Outra coisa que tem no meu contrato que eu acho bem importante é a autorização do uso de imagem e voz. É bem extenso a minha parte de autorização de imagem, eu coloco que ela autoriza para uso em Instagram, YouTube, TikTok, impressos. Se eu quiser fazer um banner com a cara dela, eu tenho autorização escrita, assinada dentro do meu contrato. É bem extenso, gente, porque eu não sei o dia de amanhã, gente. Hoje eu não pretendo de jeito nenhum colocar um banner gigante meu na cidade, sabe? Isso, pra mim hoje não faz sentido. Mas pode ser que daqui a um tempo faça, e de qualquer forma eu já tenho essa autorização escrita e assinada. E aí tem os impedimentos pro contrato, motivos de força maior. O que é um motivo de força maior? Algo que literalmente te impeça de ir ao casamento. Então, seja alguma coisa, algum desastre natural. Aqui na minha cidade tem muita enchente, então tá bem claro lá, se for inviável chegar ao casamento, porque é perigoso, porque literalmente não dá, a rua tá toda cheia, enfim, vários motivos nesse sentido, eu posso não ir e eu não terei que pagar nada por isso, porque era perigoso pra minha saúde, tá? Se eu puder mandar alguém no meu lugar, eu mandaria, só que se não tiver como, é isso, assim, se é perigoso pra mim, é perigoso pra outra pessoa. E força maior também está incluído caso eu sofra um acidente, então se eu bati de carro eu não vou conseguir ir, se alguém próximo da minha família sofreu um acidente ou por questões de morte também, eu tenho o direito de mandar uma pessoa no lugar, e eu deixo isso claro, que tem uma pessoa que eu confio, que tá meio de sobreaviso, caso aconteça alguma coisa, é muito importante que você tenha essa pessoa também, tá? Uma coisa que a gente adicionou recentemente aos contratos foi destrinchar quanto vale cada serviço dentro desse contrato. A gente não tinha isso, tá? Até pouco tempo a gente não tinha isso, mas a gente quase teve um problema com uma noiva por falta de pagamento e quase tivemos que cancelar com uma noiva 2 dias antes do casamento. Foi uma situação horrível, acabou que deu tudo certo no final, graças a Deus. Mas por conta disso, eu fiquei assim, cara, mas eu já prestei vários serviços que estão dentro do contrato e agora ela só não vai me pagar mais? E aí a gente destrinchou quanto que vale cada serviço. Ou seja, de 100% do contrato a gente colocou, não lembro exatamente a porcentagem, tá? Só um exemplo. 25% é assessoria, 40% é a prévia, sei lá, 60% é o dia do casamento e por aí vai. Você destrincha bem certinho quanto que vale cada coisa, porque aí vamos dizer, você cancelou o contrato, só que você já prestou mais de 70% do contrato. Você tem lá certinho quanto que vale cada coisa, para caso tenha aí que fazer um recálculo, para caso a pessoa tenha que pagar só parte do contrato na hora de rescindir. Então isso eu achei que foi bem importante a gente colocar. As alterações contratuais, gente, são muito importantes. Praticamente todo mês a gente muda alguma coisa. Sempre que a gente vê alguma coisa acontecendo com alguém, ou sempre que alguma coisa acontece com a gente fala, putz, tem que mudar isso no contrato. O que a gente já mudou no contrato? Alimentação, por exemplo, porque teve uma vez que a gente estava num casamento distante do centro, assim, que não tinha nada para comer por perto, e a noiva simplesmente não ofereceu nada, nem para mim, nem para minha equipe, não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, e ela não parecia muito preocupada com isso, sabe, a gente tava com fome, e ela não parecia preocupada, tipo, se eles vão ficar bem, se não vão. E a gente não comeu nada. A gente sempre acha, gente, é óbvio que ele vai me dar comida, é óbvio que ele vai me oferecer um copo d'água, mas não é óbvio. Isso tem que estar em contrato, sujeito à multa, tá? Se a noiva
me deixa com fome, não tenho nenhuma opção de comer o dia todo, eu poderia sim processá-la por isso. Lógico que assim, para eu fazer isso tem que ser uma situação muito à parte, que não é o meu perfil, mas eu poderia, sabe? Tem ele no contrato e o contrato faz com que não aconteça, né? Desde que a gente colocou isso no contrato, sempre tem banquete pra gente, é ótimo. Não que precise, tá, gente? É que as noivas sempre são muito... depois que isso aconteceu, as noivas sempre foram muito solícitas com isso, mas não precisaria, tá, gente? Se me der um sanduíche, uma água, eu tô feliz. Não precisa nada demais. Ou uma macarronese gelada. Ou uma macarronese gelada, que já aconteceu. Ou um presuntinho de Parma, né, Gabizinha? Gostoso. Então, as noivas são sempre muito queridas com isso. É muito raro isso acontecer, de verdade, isso só aconteceu uma vez, mas uma vez é o suficiente pra gente colocar em contrato. Já aconteceu também da gente ter um horário de terminar. O horário da cerimônia era 1h, ou seja, 1h15 era pra gente estar indo embora. Era um casamento num domingo. O casamento atrasou simplesmente 2 horas. A gente vai sair de lá 3h30, não lembro exatamente o horário. Porque no meu contrato diz que eu fico com a noiva até ela entrar pra cerimônia, quando ela não tem retoque. Eu fico com a noiva até ela entrar pra cerimônia. Só que quando existe um atraso de 2 horas... é um pouco mais complicado, né? Porque eu não vou ter que ficar pra retocar. E acaba que eu posso ter outra coisa pra fazer. Lembra que eu falei no início que meu contrato diz que o meu limite é 2 horas depois do final da cerimônia? Depois disso eu posso, não preciso mais de exclusividade. Então nesse momento eu já poderia ter outra cliente marcada. Eu não tinha, mas eu poderia ter. Então o que acontece? A gente colocou no contrato que quando não tem retoque, eu não me responsabilizo por atrasos na cerimônia. Então se acontecer de atrasar a cerimônia, eu não vou ficar com a noiva até a hora dela entrar pra cerimônia. Até posso ficar, mas por bom grado meu, eu não sou obrigada a ficar. E caso a noiva queira que eu fique, eu cobro por hora R$200, eu acho, por hora, a partir desse atraso, tá? E quando tem o retoque, aí é a vida, gente, porque eu tô contratada pra ficar até o final da cerimônia, retocá-la depois da cerimônia. Então se a cerimônia atrasar 5 horas, infelizmente eu vou ter que ficar lá esperando. E é isso, pelo menos até o momento. Pode ser que eu mude isso, caso eu acho que esse atraso está sendo muito prejudicial para mim. Aí eu posso sim colocar, se atrasar e tiver retoque, eu vou colocar algum valor aí por hora de atraso. Outra coisa que eu faço questão de ter disponível quando a gente tá maquiando são as coisas básicas que eu preciso para atender: iluminação, tomadas, ar-condicionado. Ai, ar-condicionado, que besteira. Gente, não é besteira. A noiva ela pode ficar muito, muito, muito nervosa no dia do casamento e ela já pode ficar suando por conta disso. Se não tiver ar-condicionado e tiver calor, desastre, gente. Receita pro desastre. Porque ela vai começar a suar, cabelo vai começar a grudar nas costas, ela vai começar a suar em buço, maquiagem não vai aderir, vai ser um caos. Então, eu faço questão de ar-condicionado. No meu estúdio eu tenho ar-condicionado disponível e faço questão que no lugar que ela vai se arrumar também tenha. Caso não tenha, não é como, se não tiver eu não vou, gente, não é isso. Mas tá escrito lá que eu não me responsabilizo pela durabilidade nem da maquiagem e nem do penteado em ambientes que não são climatizados. É muito importante que você pense realmente em situações, acompanhe outros profissionais também pra você ver as situações que acontecem com eles, gente. Porque aí, com base no que acontece com os outros, você vai falar assim, vou me prevenir nisso aqui, e vai lá, coloca no seu contrato também. Pra você fazer a assinatura, a minha forma preferida é pelo site do do governo. É uma assinatura online oficial. Como que ela funciona? Você vai entrar com o seu aplicativo do governo, com a sua senha, com o seu CPF. Ele vai pedir uma autenticação de 2 fatores na hora de você assinar. Então vai mandar um código pro seu celular, é uma coisa bem segura. E aí ele deixa um selinho lá do Gov, com seu nome, com seu CPF e com um site de autenticidade. Então, na hora que você for conferir se esse documento é verídico ou não, você entra lá com um QR Codezinho e vai mostrar lá que esse documento é verídico, foi assinado digitalmente. E, na minha percepção, é a forma mais segura de assinar online e funciona super bem. Então, fica aí a dica pra vocês que estão precisando assinar online. E eu praticamente só assino assim, mesmo quando a noiva vem presencialmente, eu acabo assinando online depois. Tá bom, Áurea, o que eu faço com essas informações agora? Te dei o caminho das pedras, gente. Agora você tem que trabalhar. Não tem como eu fazer tudo por você. Volta esse vídeo todo, assiste de novo, vai anotando tudo. E aí você pode conversar com um advogado para ele te ajudar a fazer um contrato, que seria a melhor opção, sinceramente, um advogado que tem experiência com esse tipo de serviço. Ou então o ChatGPT, gente. O chat tá aí pra nos ajudar e ele é super competente também, gente, por incrível que pareça. Então se você jogar tudo que eu falei no chat, pedir pra ele te ajudar a redigir um contrato para noivas, também vai rolar. Se você tiver qualquer dúvida sobre contrato, se já aconteceu alguma situação com você, comenta aí.
Vamos trocar essa ideia. E se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, ver como é meu trabalho, vai ser um prazer estar por lá. Áurea da Mion é meu Instagram, meu TikTok também. Curte esse vídeo, comenta aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!